Hoje vamos explorar um dos casos mais emblemáticos da ufologia brasileira, a Operação Prato. Este evento surpreendente marcou a história da Força Aérea Brasileira e continua a despertar a curiosidade de estudiosos e entusiastas do fenômeno OVNI. A história da Operação Prato começa em uma época de tensão e medo na Amazônia. Em meados de 1977, a região norte do Brasil, na ilha de Colares e as comunidades próximas à cidade de Vigia, no estado do Pará, foram atingidas por um fenômeno estranho e inquietante. De repente, um número crescente de moradores começou a relatar avistamentos de luzes misteriosas no céu, que eram capazes de se mover a velocidades impressionantes e realizar manobras impossíveis para qualquer aeronave convencional. As luzes eram descritas como esferas brilhantes, algumas vezes semelhantes a estrelas cadentes, mas com um movimento controlado e inteligente. No entanto, não se tratava apenas de uma exibição de luzes no céu. À medida que os avistamentos se tornaram mais frequentes, surgiram histórias de que essas luzes não apenas sobrevoavam a região, mas também desciam até o solo e atacavam os moradores. Os feixes de luz emitidos pelos objetos pareciam ter efeitos diretos nas pessoas, marcas no corpo, queimaduras, perfurações na pele e sintomas de anemia extrema. Esses fenômenos logo ganharam o apelido local de chupa-chupa, um nome que traduzia o medo e a crença de que as luzes estavam sugando o sangue das vítimas, semelhante ao notório chupa-cabra. O clima de terror se espalhou rapidamente. Muitos habitantes de Colares abandonaram suas casas e se mudaram para áreas mais afastadas na esperança de escapar dos ataques. Outros procuraram refúgio em residências fortificadas e passaram a acender fogueiras e a disparar tiros para o céu, numa tentativa desesperada de afugentar as luzes misteriosas. A igreja local foi envolvida com padres organizando vigílias e rezas para proteger a comunidade, contudo nada parecia impedir a ação dos fenômenos. Frente à histeria crescente e às denúncias de que havia algo ameaçando a segurança pública, as autoridades foram acionadas. A polícia local, incapaz de fornecer qualquer explicação para os acontecimentos, buscou o apoio da esfera federal. Foi então que a Força Aérea Brasileira decidiu intervir, enviando uma equipe especializada de inteligência para investigar o caso. A Operação Prato foi, portanto, concebida como uma missão militar com o objetivo de entender e documentar os eventos misteriosos que estavam ocorrendo no Pará. Sob o comando do então capitão Wirangê Holanda, um contingente foi designado para montar uma base de operações na cidade de Colares e começaram um levantamento meticuloso dos incidentes. As primeiras missões consistiram em observar o céu noturno, documentar os avistamentos e entrevistar moradores. Entretanto, à medida que o tempo passava, ficou claro que a situação era mais séria e complexa do que o inicialmente previsto. A equipe registrou centenas de testemunhos e, surpreendentemente, os próprios militares começaram a presenciar aparições das luzes. Diversos relatos do capitão Holanda e sua equipe indicam que, em mais de uma ocasião, os objetos voadores desceram tão próximos que suas formas e estruturas foram visualizadas com clareza. Holanda descreveu algumas dessas naves como discos metálicos e objetos de luz sólida, que deslizavam pelo ar em absoluto silêncio, contrariando a física de qualquer aeronave convencional. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. Os fenômenos não se limitaram apenas à observação visual. Equipamentos militares foram utilizados para rastrear os objetos, registrando assinaturas de calor e padrões de voo que indicavam algum tipo de tecnologia avançada. A Operação Prato rapidamente se transformou em um dos maiores esforços do governo brasileiro para investigar o fenômeno OVNI, tornando-se um capítulo peculiar na história do país. A verdadeira natureza das luzes e seus objetivos jamais foram esclarecidos, mas a magnitude dos eventos e a quantidade de relatos levaram a Força Aérea Brasileira a levar o assunto a sério e investir recursos substanciais na missão. Para os militares envolvidos, não restavam dúvidas de que havia algo além do nosso conhecimento interagindo com os céus do Pará. No auge das investigações, a Operação Prato registrou mais de 500 páginas de documentos, centenas de fotografias e diversos vídeos, alguns dos quais foram divulgados ao público anos mais tarde, confirmando a seriedade com que os eventos foram tratados.
Os relatos coletados durante a Operação Prato são talvez os aspectos mais impressionantes e perturbadores deste caso. A variedade de testemunhos, as similaridades entre eles e os efeitos físicos que acompanharam os encontros com as luzes misteriosas transformaram o fenômeno chupa-chupa em um verdadeiro enigma. Os militares responsáveis pela missão não só ouviram os depoimentos das vítimas, mas também presenciaram muitos dos fenômenos em primeira mão, o que conferiu um peso adicional à veracidade das ocorrências. A Operação Prato documentou cerca de 300 avistamentos em um período de 4 meses, registrando tudo em detalhados relatórios escritos e fotográficos. Entre esses relatos, um dos aspectos mais marcantes foi a interação das luzes com os moradores. As luzes não eram apenas avistadas à distância, elas pareciam ter um comportamento intencional, movendo-se com precisão e exibindo sinais de inteligência. As vítimas afirmavam que as luzes, muitas vezes esféricas e de cores que variavam entre o vermelho, amarelo e azul, pareciam escolher as pessoas, perseguindo-as de forma insistente. Ao atingir os alvos, os feixes luminosos supostamente causavam uma sensação de dormência e paralisia momentânea, como se as vítimas fossem incapazes de reagir. Alguns moradores relataram que eram atingidos diretamente por um feixe concentrado, que deixava marcas circulares na pele, geralmente em regiões como tórax e braços. Tais ferimentos eram acompanhados de uma sensação de calor intenso e fraqueza subsequente. Os sintomas físicos apresentados incluíam queimaduras superficiais, parecidas com marcas de laser, hematomas e perfurações que pareciam ter sido causadas por instrumentos cirúrgicos. Médicos que atenderam as vítimas na época relataram uma espécie de perda significativa de hemoglobina nos pacientes, algo que sugeria uma anomalia sanguínea. Isso se alinhava com as histórias de que as luzes estavam sugando o sangue das pessoas, reforçando a crença de que era algum tipo de entidade predatória. Com isso, o termo chupa-chupa rapidamente se espalhou como uma descrição informal dos ataques. Além das reações físicas, muitos habitantes relataram também fenômenos psicológicos após os encontros, como pesadelos recorrentes, medo paralisante e, em alguns casos, uma aversão inexplicável a sair de suas casas à noite. A histeria coletiva tomou conta da região, com relatos de pessoas se armando para enfrentar as luzes e colocando armadilhas nos telhados de suas casas na esperança de capturar o predador. A equipe de Uirangê-Holanda não tardou em perceber que os fenômenos também pareciam responder aos estímulos humanos. Em uma ocasião, os militares relataram que, ao apontarem lanternas ou focos de luz na direção das esferas luminosas, recebiam respostas imediatas. As luzes piscavam de volta ou mudavam de direção de forma abrupta, como se tivessem cientes da presença dos observadores. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos vocês não desvendam o próximo grande mistério. Em termos de documentação, a Operação Prato gerou uma vasta quantidade de material que até hoje é considerado um dos acervos mais completos sobre fenômenos aéreos não identificados no Brasil. Entre as centenas de fotografias tiradas pela equipe de investigação, muitas mostravam luzes no céu, dispostas em formações ou se movimentando de maneira errática. Algumas imagens captaram objetos sólidos de formato discoide e até cilindros com uma iluminação interna que pareciam girar sobre o próprio eixo. Os vídeos, embora poucos tenham sido divulgados, também registraram objetos voadores não identificados executando manobras incomuns com mudanças repentinas de velocidade e direção. Uirangê-Holanda, em suas declarações posteriores, afirmou que algumas das filmagens mostravam claramente naves descerem em baixa altitude e emitiam feixes luminosos em direção ao solo, comportamento que era similar ao descrito pelos moradores. Em uma das observações, a equipe captou um objeto emitindo um feixe cônico de luz que parecia vasculhar a floresta como se estivesse procurando algo. Essas evidências fotográficas e em vídeo não foram publicadas na íntegra, mas parte do material foi liberado ao público anos mais tarde, confirmando a existência de uma documentação oficial. As fotos, que foram exibidas em diversos programas de televisão, mostravam luzes de origem desconhecidas, cuja intensidade e comportamento desafiavam explicações convencionais. O coronel Uirangê-Holanda também revelou em suas entrevistas que durante a operação os militares captavam em algumas ocasiões uma espécie de ruído eletromagnético não identificado, que ocorria simultaneamente às aparições das luzes. Esse ruído interferia nos equipamentos de comunicação e era acompanhado por distúrbios em bússolas e outros dispositivos eletrônicos.
A seriedade do fenômeno levou a equipe de Holanda a desenvolver uma estratégia de monitoramento e resposta ativa. Durante uma dessas missões, os militares relataram ter observado de perto uma nave em forma de disco que pairou a poucos metros do solo. O objeto tinha um brilho metálico e uma série de luzes pulsantes ao redor de sua estrutura. A nave não emitiu som algum, e quando os militares tentaram se aproximar, ela disparou verticalmente a uma velocidade alucinante, desaparecendo em questão de segundos. Estes encontros deixaram os oficiais perplexos e, em algumas ocasiões, assustados. Holanda descreveu em detalhes como a presença dos OVNIs parecia provocar uma sensação de inquietação, como se estivessem sendo observados por uma inteligência superior. Essa sensação de ser vigiado foi relatado não só por Holanda, mas também por outros membros da equipe, que preferiram manter o anonimato para evitar repercussões. Apesar de todo o esforço e material coletado, os militares envolvidos na Operação Prato se depararam com um dilema: como explicar racionalmente fenômenos que pareciam desafiar a lógica e as leis da física? A falta de respostas levou ao encerramento da operação, deixando muitos questionamentos no ar. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam o desejo pelo desconhecido. O encerramento da Operação Prato em dezembro de 1977 deixou mais perguntas do que respostas. Para muitos, o fim abrupto das investigações e o silêncio que se seguiu alimentaram teorias de conspiração, desconfiança e uma sensação de que algo ainda maior estava sendo mantido em segredo. Mas o que realmente levou ao término dessa que foi uma das mais extensas e misteriosas operações militares já realizadas no Brasil para investigar o fenômeno OVNI? Após meses de intensa atividade e uma quantidade impressionante de material coletado, incluindo relatórios, fotos e vídeos, o coronel Irangê Holanda e sua equipe foram informados de que a missão deveria ser descontinuada. Oficialmente, o motivo para o encerramento da Operação Prato nunca foi esclarecido de forma convincente. As justificativas divulgadas ao público se limitaram a afirmar que os fenômenos haviam cessado e que não havia mais necessidade de continuar os trabalhos. No entanto, muitos questionaram se essa foi a verdadeira razão. Um fator intrigante é que, mesmo após o encerramento oficial, relatos de avistamentos e ataques continuaram a ser registrados na região de Colares e em outros municípios próximos, como se os fenômenos tivessem apenas mudado de área de atuação. Isso gerou especulações de que a operação não foi descontinuada por falta de ocorrências, mas sim por pressões externas, que poderiam envolver tanto o governo brasileiro quanto potências internacionais. Entre as teorias que tentam explicar o encerramento da Operação Prato, algumas sugerem que a intensidade dos eventos e o envolvimento direto dos militares nos avistamentos acabaram provocando um desconforto entre as autoridades. Com cada vez mais evidências acumuladas e um número crescente de militares alegando terem visto as luzes e interagido com os objetos, a situação tornou-se delicada e difícil de administrar. Para o comando da Força Aérea Brasileira, manter as investigações poderia significar ter que admitir a existência de fenômenos que não podiam ser explicados, algo que poderia gerar pânico, especulações e prejudicar a credibilidade das Forças Armadas. Há também rumores de que as conclusões da operação nunca foram reveladas por completo e que parte do material coletado, incluindo algumas das filmagens mais detalhadas e registros de áudio, foi imediatamente classificado como confidencial e enviado para análises mais profundas, possivelmente envolvendo outros países. O envolvimento de agências estrangeiras como a CIA sempre foi uma possibilidade mencionada por ufólogos, uma vez que na época a relação do Brasil com os Estados Unidos em um contexto de Guerra Fria colocavam a região amazônica sob interesse estratégico. Outra hipótese defendida por alguns dos militares próximos envolvidos é que os oficiais superiores simplesmente não sabiam como proceder. A Operação Prato havia se tornado um fardo, um acúmulo de provas que desafiavam a lógica e colocavam em xeque a compreensão da física e da realidade conhecida. O encerramento poderia, então, ter sido uma tentativa de encerrar um capítulo complexo que não oferecia respostas fáceis. A história da Operação Prato não terminou em dezembro de 1977 para o coronel Holanda. Mesmo após o encerramento oficial, os eventos que ele e sua equipe presenciaram continuaram a assombrá-lo. Em entrevistas realizadas na década de 90, Holanda revelou que a experiência o marcou profundamente, causando-lhe estresse e problemas de saúde mental. Ele também mencionou que depois do fim da operação continuou a ser assombrado por aparições das luzes misteriosas.
Em uma entrevista em 1997 concedida ao ufólogo Ademar Gewand, Holanda compartilhou detalhes que nunca haviam sido revelados. Ele confirmou que não apenas presenciou os fenômenos, mas também foi visitado em sua residência por seres que descreveu como entidades humanoides, semelhantes aos seres comumente referidos na literatura ufológica como Greys. Holanda relatou que essas visitas ocorreram durante a madrugada e que ele acordou paralisado, apenas capaz de observar as figuras enquanto tentava lutar contra o medo e o choque. Esses depoimentos trouxeram à tona uma nova dimensão para a Operação Prato e elevaram a reputação do coronel ao status de um dos mais importantes testemunhos sobre contatos com OVNIs do Brasil. Contudo, a decisão de Holanda de falar abertamente sobre o assunto também o colocou em uma posição vulnerável. Meses após a entrevista, o coronel foi encontrado morto em sua casa em circunstâncias oficialmente classificadas como suicídio por enforcamento. Para muitos ufólogos, essa morte repentina e trágica gerou suspeitas de que Holanda teria sido silenciado ou que as experiências que ele viveu durante a Operação Prato poderiam ter causado um colapso psicológico. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe a sua teoria sobre esse mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. O fim da Operação Prato não trouxe alívio imediato para os moradores de Colares. Embora a presença dos militares tenha diminuído, os relatos de avistamentos e ataques não cessaram completamente. Mesmo anos depois, ainda há pessoas que afirmam terem visto as luzes e experimentado os mesmos efeitos físicos que assombraram a comunidade nos anos 70. Isso gerou um impacto cultural profundo na região. O fenômeno chupa-chupa se tornou parte do folclore local e muitos ainda se referem a essa época com temor e respeito. A falta de respostas claras também gerou um clima de desconfiança entre os moradores, que passaram a acreditar que havia algo mais sinistro por trás do que presenciaram. Para muitos, as luzes não eram apenas objetos desconhecidos, mas sim instrumentos de algum tipo de experimento, sejam eles extraterrestres ou até mesmo governamentais. A falta de respostas claras também gerou um clima de desconfiança entre os moradores, que passaram a acreditar que havia algo mais sinistro por trás do que presenciaram. Para muitos, as luzes não eram apenas objetos. Surgiram boatos de que as autoridades estariam testando novas tecnologias na Amazônia, ou que as luzes seriam parte de um projeto secreto, talvez envolvendo o controle de populações ou um estudo de reações humanas. Embora encerrada oficialmente em 1977, a Operação Prato ainda repercute no cenário ufológico e é considerado um dos maiores casos de investigação sobre fenômenos aéreos não identificados no Brasil. Em 2008, parte dos documentos, fotos e relatórios foi liberada ao público, revelando a seriedade com que a missão foi conduzida e confirmando a quantidade de provas coletadas. Contudo, muitos ufólogos acreditavam que o material disponibilizado representa apenas uma fração do que foi realmente registrado. O legado da Operação Prato é uma história de mistério, medo e incompreensão. Até hoje o caso é alvo de debates e investigações por parte de pesquisadores e entusiastas da ufologia. Ele coloca o Brasil em um patamar importante na comunidade ufológica mundial, ao lado de casos célebres como o de Roswell nos Estados Unidos. No final das contas, a Operação Prato permanece como um dos maiores enigmas do país, um caso em que o céu amazônico pareceu abrir uma janela para o desconhecido, deixando rastros de perguntas que ainda desafiam a imaginação e a lógica. Para muitos, as luzes de Colares não desapareceram completamente, apenas se ocultaram novamente nas sombras do mistério. E assim mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por respostas nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.